Pergunto a você: como está o seu tempo com Deus? Você tem uma prática devocional? Você ora todos os dias? Você medita nas Escrituras todos os dias? Isso para você é um compromisso que não pode faltar? Tomara que seja. Eu oro para que seja. E o objetivo central desta palavra é despertar você para um tempo de qualidade com Deus, e que esse tempo seja diário, seja permanente, e seja um tempo muito bom. Eu quero convidar você então à leitura do texto bíblico, que é o Salmo 62. Nós vamos ler o verso 1 e 2, e depois vamos pular para o 5, indo até ao 8. Então clique aí no seu celular, abra a sua Bíblia, ou apenas olhe aqui para a tela. Tem 3 opções de leitura, né? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Salmos de número 62. Vai nos dizer assim: somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, o meu alto refúgio, não serei o quê? Não serei o quê? Abalado, muito abalado. Verso 5: somente em Deus a minha alma espera, gritando, silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação, o meu alto refúgio, não serei o quê? Não serei o quê? De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Confie nele em todo tempo, ó povo. Derrama diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Deus é o quê? Nosso refúgio. Pode se assentar. Amém. Que bom que podemos ler o texto das Sagradas Escrituras. O salmista, ele começa com uma expressão muito interessante. Ele diz que a alma dele espera em Deus silenciosa. Ele entende a importância do silêncio. Ele entende a importância do aquietar-se para ouvir Deus, do parar tudo para ouvir Deus. E ele vai usando algumas outras expressões. No versículo 1, eu quero comparar o versículo 1 com o versículo 5. Então vamos colocar o 1 aqui na tela, que diz o seguinte, olha: somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Então ele está declarando que a alma dele espera silenciosa e que Deus é a sua salvação. No verso 5, olha o que ele vai nos dizer. Ele repete a mesma expressão, somente em Deus a minha alma espera silenciosa, é a mesma coisa, só que depois muda, porque dele vem a minha esperança. Então o Deus que nos salva é o mesmo Deus que renova a nossa esperança. A esperança nos leva a acreditar e a continuar crendo, quando tudo diz que não. A esperança, ela renova as nossas forças, e ela nos faz olhar além do muro, ela nos faz olhar além da tempestade, ela nos faz olhar além daquilo que está ruim, daquilo que está péssimo, daquilo que está doente, daquilo que está quebrado, daquilo que está talvez não funcionando mais na nossa vida. Então hoje, nesse culto das 19 horas, Deus está dizendo que Ele é a sua salvação. Ele enviou Jesus para te salvar. Ele enviou Jesus para te redimir de todo o pecado. Ele enviou Jesus para transformar o seu caráter.
e te levar ao novo nascimento. Mas Ele não apenas quer te salvar, Ele não apenas te concede uma eternidade. Aqui nessa vida, Ele quer também que você viva com esperança. Eu posso dizer para você nessa manhã, nessa noite, que eu falei de manhã, falei de tarde, agora falando de noite, tem hora que eu confundo. Quero te dizer agora nessa noite, dias melhores virão para nós. Dias melhores virão para nós. Que tal você acreditar que a sua vida vai melhorar? Que tal você crer e ter esperança de que o seu casamento vai melhorar? O meu, se melhorar, vira céu. Eita glória! Sempre é hora de uma declaração de amor. Tem que plantar para colher. Então, é muito importante você sempre acreditar que Deus está fazendo um movimento de fé, de restauração e de mudanças na sua vida. Algumas pessoas são extremamente saudosistas. E qual é o grande problema do saudosista? Ele só vive de passado. Ele acha que o passado era ótimo, o presente está ruim e o futuro vai piorar. Aí vive uma vida infeliz. Nada contra o seu passado e nada contra o passado de ninguém. Tiveram momentos maravilhosos. Só que nada substitui o que você está vivendo hoje. Nada substitui o que Deus ainda vai fazer na sua vida. Nada substitui o que Deus está preparando para você neste tempo. E aí eu quero profetizar que grandes coisas estão por vir para nós. Grandes coisas estão por vir para a nossa família. Grandes coisas estão por vir para a família Catedral Emanuel. Grandes coisas estão por vir para cada um de nós. Agora eu quero que você olhe comigo o verso 2. No verso 2, ele faz uma declaração importante. E depois ele repete essa mesma declaração no verso 6. Então vamos analisar agora o verso 2. Primeiramente, só Ele é a minha rocha e a minha salvação, o meu alto refúgio. O que ele diz depois? Não serei o quê? Então entenda que o salmista está dizendo o seguinte, em outras palavras: eu vou sofrer um pouco, vai ser difícil, eu vou passar por uma tempestade, mas eu não vou ser muito abalado, só um pouco. Quantas e quantas vezes nós estamos pensando assim, né? Vai arder, mas vai arder pouco. Vai doer, mas vai doer pouco. Eu vou sofrer, mas eu vou sofrer pouco. Eu vou perder, mas eu vou perder pouco. E a gente faz um plano do mais ou menos. Só que, quando você vai para um tempo com Deus, quando você ora a Deus, Deus muda a sua história. Eu acho que você não entendeu. Quando você ora a Deus, quando você vai para um tempo com Deus, Ele muda a sua história. Ele te dá um caminho novo, Ele abre uma porta nova, Ele renova a sua esperança, Ele lhe traz paz, alegria e fé, amém? Então quando você vai agora para o verso 6, você vai perceber que Ele mudou a narrativa. Olha o verso 6, Ele repete a primeira parte, vamos juntos? Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Então ele muda a expressão, não serei muito abalado, para a expressão, jamais abalado. Sabe o que acontece? Você começa a orar pensando uma coisa. No meio da oração, o Espírito Santo te toma e te fala outra coisa. Quantas e quantas vezes você começa orando desanimado? Você começa orando pensando em desistir. Você começa orando já entregando a situação e já dizendo: é meu Deus, eu perdi, é meu Deus, não tem solução, oh meu Pai, está ruim demais, mas eu vou ficar fiel a Ti, eu vou permanecer firme, eu vou ser só um pouquinho abalado. Mas no meio da oração, ei, vem comigo, no meio da oração o Espírito Santo te toma. No meio da oração o Espírito Santo te renova. Aí você que não estava tendo fé, você recebe uma injeção de fé.
Você que não estava tendo esperança, você recebe a esperança. E nasce da sua alma uma declaração nova e profética. E qual foi a declaração nova e profética do salmista? Jamais abalado. Você pode repetir comigo nessa noite, jamais abalado? Só o lado de cá. O lado de cá. Os dois. Você será jamais abalado, porque você espera e confia em Deus. Aleluia! O que diz o Salmo 125? Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Você é alguém que confia em Deus. Você é alguém que espera em Deus. O tema da nossa mensagem é 6 passos para um tempo de qualidade com Deus. Qual é o primeiro passo para esse tempo de qualidade com Deus? Planejar um horário. Que hora que você vai ter esse tempo? É de manhã? É de tarde? É de noite? É de madrugada? Vai ser um tempo só? Ou você vai fracionar esse tempo? Você vai ter 10 minutos de manhã, 10 minutos da tarde, 10 à noite, 20 de manhã, 20 à tarde, 20 à noite. Eu não sei qual é o tempo. Mas você precisa planejar. Qual horário funciona melhor para você? Eu já vou confessando para você algumas coisas. Se eu deixar para ter o meu tempo com Deus de noite, eu durmo. Durmo no colo de Deus. De madrugada, não funciona. Eu tenho uma colega pastora que ela diz, olha, o meu tempo com Deus é às 4 da manhã. Eu falo, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Essa mulher não é muito normal. E ela me disse, olha, já acostumei tanto que eu viro assim na cama e já caio no chão de joelho. Aí eu custei acreditar, falei, mas é todo dia ela? Sim, de segunda a segunda, de 4 às 5. Só uma mulher para conseguir isso, eu não consigo. Mas eu consigo durante o dia, seja de manhã ou de tarde. Então é muito importante que você separe o melhor do seu tempo. É muito importante que você se organize. É muito importante que esse tempo esteja na sua agenda. Você não tem tempo para ir na academia? Você não tem tempo para almoçar, para jantar, para lanchar? Na hora do seu café da tarde, o seu relógio biológico já grita, não é isso? Você sente cheiro de café, mesmo ninguém fazendo café. É sua mente dizendo, é a hora do café. Agora o seu relógio espiritual está sendo também acionado para orar, para buscar, para se colocar diante de Deus. Você precisa colocar Deus como centro e como prioridade da sua vida. Então, o primeiro passo é planejar o horário. E o segundo passo é qual? É parar tudo. Não dá para você ter tempo com Deus costurando, varrendo, passando roupa, lavando o carro. Deus ele quer ter sua atenção. Os homens aqui que são casados, quando a esposa quer conversar, e se você ficar conversando com ela e fazendo outras coisas, elas gostam. A minha é capaz de tomar o celular da minha mão e quebrar no chão na hora. Brincadeira, nem tanto. Ela não quebra porque ela sabe que é caro. Ela que administra, de vez em quando ela fala, para com o celular, olha no meu olho. Eu falo assim, senhora, Deus quer a sua atenção. Deus quer a sua atenção. Que tal você parar tudo? Que tal você silenciar a sua alma? Que tal você tirar tudo da sua vida para focar em Deus? Então, no horário planejado, você precisa parar tudo. E aí, o terceiro passo é qual? Desligar todas as, o quê? Distrações. O que está distraindo você? O que está tirando a sua atenção? O que está capturando a sua atenção?
Eu sei que nesse culto está sendo um desafio pregar, que a maioria de vocês estão querendo acompanhar como é que está o resultado da eleição, né? Quem está na frente, quem ganhou, quem perdeu. É uma distração. É uma distração. E eu sei que está sendo uma tentação, ok? Eu sei. Não estou te criticando, não. Somos curiosos. Então surgem distrações. E você precisa se desligar de todas as distrações. Então, no seu horário planejado, você para tudo e você tem que, por favor, desligar o seu celular. Você tem que buscar privacidade naquele momento, para que você possa estar pronto para ouvir Deus. O quarto passo tem a ver com a privacidade. Tem a ver com o lugar, o espaço físico. Escolher um lugar de privacidade. É muito importante você ter o seu lugar de oração. É muito importante você entender que aqui é o meu cantinho. Eu quero recomendar para você assistir o filme Quarto de Guerra. Quem já assistiu? Tem agora na Netflix. Maravilhoso esse filme. O filme mostra uma senhora que fez do seu closet o seu quarto de guerra. E ali ela entrava e ela tinha tempo de qualidade com Deus. Ali era o seu lugar de oração. Qual é a recomendação bíblica? Tem um texto para você. Mateus 6:6. Olha o que vai dizer Mateus 6:6. Olha aqui na tela, por favor. Essa palavra vai orientar você a entrar no quarto, fechar a porta, falar com o Deus que está em secreto. Vamos lá, vamos juntos. Mas ao orar, entra no seu quarto e fechada a porta, ore a seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Esse texto é uma orientação do próprio Senhor Jesus. Jesus estava ensinando os seus discípulos a como orar. Muitas vezes as pessoas dizem assim: eu quero ter um tempo poderoso com Deus. Entra no seu quarto, você e ele, fecha a porta. Eu contei nos cultos anteriores que um dia desses, há 2 semanas atrás, eu fui ao monte. Orar no monte é muito bom, não é? Natureza, um lugar de privacidade com Deus. E eu fui sozinho para o monte e tive uns 40 minutos sozinho lá no monte. Depois chega uma outra pessoa para orar, uma pessoa que eu não conheço. E pensa no irmão que ora alto. Eu sei tudo da vida dele agora. Ele contou tudo para Jesus e para mim. Inclusive ele é pregador do Evangelho. Ele foi pregar em Porto Real, numa igreja do pastor Paulo. Ele tem 2 filhos. Na igreja dele tem um conjunto de mulheres. Ele orou por esse conjunto. Eu não conseguia mais orar. Ele capturou a minha atenção. Eu passei a concordar com a oração dele. Abençoa, Jesus. Na hora que ele deu tchau, eu falei: vai com Deus, irmão. Se cuida, hein? Dá um abraço aí das irmãs do conjunto. Eu sei tudo dele. Me deu até vontade de dar um abraço dele. Gostei tanto dele, me familiarizei com ele. Achei ele um cara extraordinário. E ele me ensinou algumas coisas importantes. A simplicidade dele. E ele orou por cada detalhe, gente. Pensa num homem detalhista. Ele apresentou tudo para Jesus. E Jesus falou para mim: aprenda com ele, ó, olha aquele detalhista. Eu sentei lá na grama e fiquei olhando para a cara dele e aprendendo com ele. Quando ele foi embora, eu continuei. Falei: vai com Jesus. Eita glória. Voltei a ter a minha privacidade. Então você precisa ter um tempo de privacidade com Jesus, onde você possa contar tudo para Ele, falar tudo para Ele, abrir o seu coração, contar as suas dores, contar as suas frustrações, falar dos seus anseios, falar dos seus sonhos, falar dos seus projetos, falar dos seus filhos. Lá em casa, eu e Marilene estávamos com uma dificuldade com o nosso pequeno, com o nosso Davi, que graças a Deus é muito inteligente, um bom aluno na escola, mas tem uma letra que ninguém entende. Entendi que nem ele, irmãos. Eu pergunto o que você escreveu, ele: sei não, pai. Aí tem que fazer uma oração para ter uma revelação do que está escrito. E nós começamos a orar. É lógico, a oração leva à ação. A oração leva à ação. Arrumamos uma professora para orientar, uma especialista em letra.
E graças a Deus, melhorou bastante. Ainda é muito feia, mas melhorou bastante. Então, você tem que trazer tudo para a oração. Nós oramos, eu falei, meu filho do céu, ora antes de escrever. Conversa com Jesus, peça ajuda ao Espírito Santo. Só Ele para te socorrer dessa letra. E está dando certo. Então você tem que trazer todas as demandas da sua vida. Por que eu estou citando um exemplo do Davi? Porque a maioria aqui é pai e mãe. E você tem preocupações com seus filhos. Que tal você levar todas essas preocupações para o secreto? Talvez o seu filho esteja namorando uma pessoa que você não confia. Mãe é o bicho, né? Já olha assim e fala, não vai dar certo. Não é de Deus. Não gostei dessa menina. Começa a orar para que o namoro acabe. Ou você possa ser convencido de que é uma boa pessoa, né? Pode acontecer o contrário. Na oração Deus traz tudo à tona, Deus mostra tudo. Então é muito importante você orar pelo namoro dos filhos. Orar pelos casamentos, né? Ah, Senhor, prepara uma nora para mim, um genro. Oh, Jesus, me livra dessa. Então, é muito importante que você ore por cada detalhe, que você apresente tudo a Deus, que você coloque tudo diante de Deus. Então você precisa escolher um lugar de privacidade. Agora, em quinto lugar, o que você precisa ter? Uma pauta. Qual é a sua pauta de oração? Qual é a sua pauta? Na minha pauta de oração tem um menino chamado Lucas, que é filho é neto da minha vizinha Ana e do meu vizinho Miguel. Ele sofreu uma queimadura. E eu estou orando por ele. Eu estou colocando a vida dele nas mãos do Senhor. E ele está passando um momento difícil, de batalha. Ele está hospitalizado. Então na minha pauta de oração tem o nome do Lucas. Peço oração por ele. A nossa irmã Cida, ovelha querida aqui da nossa igreja, está internada, ela sofreu um tombo. Está na minha pauta de oração. Irmã Cida, cuide da irmã Cida, Jesus. Toca nela, ajude ela a vencer essa dificuldade. Quais nomes estão na sua pauta de oração? Por quem você está orando? Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Quando você ora, você traz Deus para a vida de pessoas. Quando você ora, você traz Deus para a situação das pessoas. Quando você ora, você traz Deus para a sua vida. Você se coloca diante de Deus e você crê que Deus está cuidando de você. Então você deve ter uma pauta. Você deve ter uma lista. Você deve ter um caderno. Se não gosta do caderno, no seu bloco de anotação, no seu celular. Você deve ter pedidos claros e específicos pelos quais você está orando. Em sexto lugar, algo necessário e às vezes muito difícil para nós: ficar em silêncio para ouvir Deus. Ficar em silêncio para ouvir Deus. O verso 1 e o verso 5 repetem: somente em Deus, ó minha alma, espera o quê? Silenciosa. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. A sua alma está silenciada diante de Deus. Porque às vezes, amados, nós somos um tagarela na oração. Nós falamos, gritamos, pulamos, damos rajada de glória a Deus, expulsamos demônio, quebramos a cadeira, chutamos o balde, mas não paramos para ouvir o que Deus tem para nos dizer. E Jesus está chamando você para se aquietar. Eu não estou dizendo que no seu tempo de oração você não pode ter um momento também metralhadora, que é o momento do clamor. Deve ter. Você deve ter um momento do clamor, um momento da batalha espiritual. É aquele momento que você vai contra principados e potestades, que você clama a Jesus pela cura de alguém, que você como mãe, como pai, está lutando pela conversão de um filho. Mas há um momento que você senta ou deita
ou fica apenas quietinho e diz: fala comigo, Jesus. Fala comigo. E aí você pega a Bíblia e lê um texto, e lê outro, e relê de novo, e fala comigo, Jesus. Jesus tem falado com você? Você tem ouvido a voz dele? A pergunta é: você está entendendo o que Jesus está falando com você? Porque eu vejo muita confusão. Volta e meia alguém me fala: Deus falou comigo. Eu falo amém, eu não vou discutir, correto? Mas só que passa 3 meses, Deus falou outra coisa inverso daquilo. Mas Jesus, o pai está confuso ou essa pessoa está confusa? O pai está dando uma direção agora para uma coisa e depois para outra. Que trem é esse? Deus manda ir, depois manda ficar, depois Deus manda mudar. Tem hora que eu fico sem entender. Então, quando você receber uma direção de Deus, deixa eu dar um conselho pastoral para você. Primeira coisa, peça para Deus confirmar. Segunda coisa, peça para Deus uma palavra, uma confirmação na palavra. Terceira coisa, dependendo do que for, busque aconselhamento para isso. Busque um líder de célula, um líder de ministério, busque um dos pastores. Conte a sua história para essa pessoa de confiança e diga: você pode me ouvir e depois orar e me dar uma direção a partir do que Deus falar com você? Existem decisões que nós não podemos tomar sem esse processo. Ouvir Deus, base bíblica para a decisão e mentoria espiritual com alguém da nossa total confiança. Porque esse negócio, estou sentindo no coração, é uma fria. Porque o coração humano, a Bíblia diz que ele é desesperadamente o quê? Enganoso. 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 Há dias que nós não vamos sentir, por exemplo, vontade de servir no ministério. Hoje eu não vou servir não, que eu não estou sentindo direção de Deus. Deus não tem nada a ver com a história. É você que não está animado, que não está motivado. Vai desanimado do mesmo jeito. Porque para o trabalho você vai do mesmo jeito. Alguém aqui falta o serviço porque está desanimado? Você vai empurrado, não é verdade? Você vai, às vezes de mau humor, chateado, mas você não falta. Aí na igreja, vai arrastado, né? Agora na igreja, estou sentindo. Vem do mesmo jeito. Várias vezes eu também passo por isso, eu sou ser humano. Tem dia que eu não estou com vontade. Mas Jesus, não estou com vontade de trabalhar hoje. Mas eu venho. E sabe o que acontece? É o dia que eu sou surpreendido por algo maravilhoso de Deus. Eu lembro um dia que eu estava sem vontade nenhuma de trabalhar. Eu não queria conversar com ninguém, eu não queria orar por ninguém, eu não queria aconselhar ninguém. E eu fui visitar uma casa de idosos. Cheguei lá e me apaixonei pelos idosos. Foi a cura que eu precisava. Entrei no carro curado. E Jesus, o Senhor me curou, hein? Me libertou do desânimo de hoje. Numa visita. Com pessoas idosas, que me deram muito carinho, e eu pude dar um pouco de carinho para eles, e foi um momento maravilhoso. Então você deve ficar em silêncio para ouvir Deus. Olha o Salmo 46, versículo 10. Salmo 46, versículo 10, fala para nós nos aquietarmos e para nós sabermos que o Senhor é Deus. Você pode falar comigo? Vamos lá? Você tem se aquietado na presença de Deus, ou a sua alma está agitada? Ou você anda agitado de um lado para outro? A Bíblia fala de 2 irmãs, Marta e Maria. Uma andava agitada de um lado para outro e queria preparar o melhor lanche para Jesus. A outra, Maria, parou tudo
ficou aos pés e passou a adorar, passou a ouvir, passou a ter um tempo de qualidade com Jesus. A palavra de Jesus foi clara: Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O que Marta estava fazendo era muito bom, só que Marta não parou tudo. Marta se distraiu com o serviço. Marta não planejou sua vida para naquele momento apenas ouvir Deus. Quantas vezes eu e você também estamos distraídos? Quantas vezes nós somos capturados pelas distrações da internet? Quantas e quantas vezes nós somos capturados pelas distrações da mídia, das informações, das notícias que nos chegam o tempo todo? Eu passo por isso também, mas estou vencendo, estou ficando melhor. Eu contei que há 2 domingos ou 3 atrás, eu fui derrotado por isso. Eu estava tão focado no primeiro culto, tão focado no segundo culto, e no intervalo do segundo culto para o terceiro, no meu café, lá na minha sala, eu resolvi ler mensagens de WhatsApp. Foi a minha queda. Eu que estava no foco, perdi o foco totalmente. E quando eu subi para o culto, eu já estava cansado. A minha mente já estava cansada. Eu já estava chateado porque algumas coisas não estavam funcionando. Eu falei: Jesus amado, eu mato o Eliote. Vou deixar a Érica viúva. É brincadeira. Ele nem estava aqui no dia. Mas eu fui capturado por informações negativas. Que eu poderia saber depois do culto, mas não naquela hora. Eu já subi, como é que se diz? Disperso. O meu rendimento da pregação foi péssimo. A culpa foi de Jesus? Não, a culpa foi minha que não mantive o meu foco. Pergunta se eu fico vendo mais mensagem de WhatsApp em intervalo de culto. Domingo à tarde, depois do almoço, eu silencio totalmente esse telefone. Porque eu não posso misturar as coisas, eu tenho que estar focado naquilo que Jesus tem a dizer à igreja. Então é muito importante que você se aquiete na presença de Deus. É muito importante que você siga esses passos. Vamos relembrar quais são os 6 passos, vamos lá? Você pode falar comigo juntos? Você quer melhorar o seu tempo com Deus? Você quer avançar na sua vida espiritual? Você quer a cada dia estar mais e mais apaixonado por Jesus? Você quer se mover no sobrenatural de Deus? Você quer ter uma vida espiritual na qual você vai estar enraizado 100% em Jesus? É muito importante esses 6 passos. É muito importante o planejamento. É muito importante a disciplina. É muito importante o silêncio. É muito importante o foco. É muito importante ter uma pauta. É muito importante você se organizar. Aprender a parar tudo. Existem pessoas de religiões não cristãs que nada tem a ver com as Escrituras Sagradas, que nada tem a ver com Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, que possuem uma disciplina poderosa para a devoção ao seu Deus, entre aspas. Eu já me deparei em aeroportos com pessoas muçulmanas que deu o horário da oração, o que elas fazem? Tapetinho, se ajoelha, direção a Meca. Não sei como é que elas conseguem saber a direção, mas tem um trem lá que orienta elas. Se ajoelha e começa. Seja no saguão do aeroporto, seja dentro do avião, em qualquer condição, elas têm o tempo delas com o seu Deus, entre aspas. E você que serve um Deus vivo? E você que serve aquele que ressuscitou ao terceiro dia?
E você que serve aquele que é a brilhante estrela da manhã. E você que serve aquele que vai te levar para o céu, aquele que é a sua eternidade. Como tem sido o seu tempo diário com Deus? Eu quero dizer algo muito importante para desmistificar algumas coisas. Tempo com Deus é mais importante do que você servir no ministério. Tempo com Deus é mais importante do que você ser um pastor, uma pastora. Se alguém que serve no ministério de pastor e de pastora não tem tempo com Deus, ele deve largar o ministério, rever a vida e passar a ter tempo com Deus. Ter tempo com Deus é mais importante do que ser um líder de célula, do que ser um supervisor, do que ser um levita, um adorador aqui no altar. A pessoa pode ser o maior músico, o melhor músico, pode tocar os instrumentos com perfeição, pode cantar brilhantemente, pode ministrar aqui brilhantemente, abençoar a igreja. Mas se não tem tempo com Deus, está tudo errado. Está precisando largar a função ministerial e ir para o secreto. Ir para o secreto. Não adianta a gente se encher de atividades na igreja. Não adianta a gente criar uma estrutura de serviços na igreja. Eu vou servir no louvor, eu vou servir na intercessão, eu vou servir no instituto, eu vou servir na célula, eu vou servir, se você não está buscando o Deus Todo-Poderoso. Deus não quer apenas o seu serviço, em primeiro lugar Ele quer a sua adoração. Ele não quer apenas um ativismo seu, Ele quer andar com você, Ele quer fazer as refeições com você, Ele quer passear com você, Ele quer chorar com você, Ele quer rir com você, Ele quer ser o seu melhor amigo. Então, se há um conselho prático para lhe dar nessa noite seja um discípulo, uma discípula apaixonado por Jesus. Contemple a beleza que há em Jesus. Não esteja na igreja por medo do inferno. Esteja na igreja por amor a Jesus e por amor ao céu que está preparado para você. Eu tenho que estar na igreja porque eu não quero ir para o inferno. Que essa não seja a sua opção para estar aqui. Que a sua opção para estar aqui seja: eu estou aqui porque eu amo Jesus de todo o meu coração. Eu creio em Jesus com toda a minha força. Eu creio em Jesus. Eu amo Jesus. Eu amo a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Se eu soubesse, eu cantava. Eita glória! Você é alguém que tem Jesus, você é alguém que serve Jesus, e isso precisa ser uma explosão de alegria dentro de você. Você não pode viver uma vida espiritual superficial. Se alguém que serve algum ministério chegar e dizer: olha, tem uma semana que eu não oro, tem um dia que... tem vários dias já que eu não leio a Bíblia, que eu não medito. Conselho: para. Você pode ter talento, mas você não está tendo unção. Você pode ter carisma natural, mas você não está tendo unção do Espírito Santo, porque unção do Espírito Santo você adquire no secreto. Eu vou lá para o altar que eu vou receber a unção. Não, aqui você vai ministrar na unção que você já recebeu aonde? No secreto. Imagina se o Rodrigo viesse pregar aqui e ele fosse deixar para orar aqui 1 minuto antes do culto, ler a Bíblia aqui 1 minuto antes do culto, chegar aqui apertar o botão de pregador, paz do Senhor, igreja, aleluia, e começar. Isso não ia produzir nada. Ia ser um personagem. Então você não é chamado para ser um personagem. Você é chamado para ser um adorador. Você não é chamado para ser superficial. Você é chamado para ser integral. Você não é chamado para ser uma farsa. Você não é chamado para ser uma mentira. Você é chamado para ser verdadeiramente homem e mulher de Deus. Você não é chamado para viver uma espiritualidade mentirosa. A sua espiritualidade tem que ser real. Quem olha para você precisa ver Jesus.
Quem olha para você precisa sentir Jesus. Quem olha para você precisa perceber que você é alguém que nasceu da água e do Espírito, ou seja, nasceu de novo. E aí, essa palavra de hoje para mim ela é chave para nós. Ela é poderosa para nós, porque ela fala de tempo de qualidade com Deus. E aí eu quero convidar você a examinar comigo, para nós fecharmos esta palavra, o Salmo 46. Salmo 46, ele faz algumas expressões de fé. Nós vamos começar no primeiro versículo, até o final. Vamos ler todo o Salmo. E aí eu quero que você olhe aqui para a tela e você já pode ficar em pé, por favor. Vamos juntos? Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, presente nas tribulações. Segura o primeiro. Deus, então, Ele está presente nas nossas tribulações. E Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso esconderijo. Ele é a nossa força. É a nossa fortaleza. Mas não é um socorro distante. É um socorro bem presente. Repita comigo, bem presente. Bem presente em quê? Não está dizendo bem presente nas festas. Não está dizendo bem presente no churrasco. E Deus não tem nada contra a nossa festa, o nosso churrasco. Ele é um Deus que celebra conosco. Mas Ele é um Deus bem presente nas tribulações. Aqui à minha direita, alguém passando por uma tribulação? Alguém? Eu estou enfrentando. Está, filha? Por favor, já vem. Quem mais está enfrentando uma tribulação? Desse meu lado aqui, alguém enfrentando uma tribulação? Talvez você me pergunte, mas o que é uma tribulação? É uma luta, é uma batalha que está capturando a sua alma. É um diagnóstico, é uma dificuldade, é um problema familiar, é uma crise. Mas Deus está dizendo que Ele é o seu socorro, bem presente, bem presente, bem presente, bem presente. O Espírito Santo me dá uma palavra de conhecimento aqui agora, de pessoas que estão preocupadas com a vida profissional. Há uma grande preocupação sua com o seu futuro profissional. Quem aqui está com essa preocupação? Está mexendo com você? Stanley? Alguém mais? Lucas Coutinho? Alguém mais? Ô Leandro, venha. Isso. É uma palavra de conhecimento de que existem pessoas preocupadas com a vida profissional. Oh Jesus. Chega mais para frente que tem mais gente chegando. E Deus está dizendo, vamos repetir? Deus é o nosso refúgio, vamos juntos? E fortaleza, socorro, bem presente nas tribulações. Olha o verso 2. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Aleluia. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela.
jamais será abalada. Deus ajudará desde o romper da manhã. Tremam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Eita glória! O Senhor dos exércitos está conosco. Levante a sua mão e declara isso. Vamos repetir: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o meu refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o ar e despedaça a lança, queima os carros do fogo. Aquietem-se. De novo, o Senhor dos exércitos está conosco.